E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo comemorativo porque a gente conseguiu ultrapassar aí a marca de 100 mil inscritos aqui no canal, isso após aí 2 anos e 9 meses aproximadamente desde a criação dele. E algumas semanas tem rolado alguns comentários, algumas pessoas perguntando aí qual seria o vídeo especial de 100 mil inscritos quando a gente finalmente chegasse a essa marca. E aí, depois de muita dúvida, pensei um pouco e veio essa ideia em uma live, né, de fazer aí fatos sobre o canal. Isso é uma moda que tinha no YouTube há vários anos atrás, então eu resolvi contar aqui 61 fatos sobre o canal 6x1, a grande maioria é mais voltado para a história e para a criação do canal, e tem alguns referentes a mim mesmo, porque como sou eu que faço os vídeos, né, tem alguma relevância aí nessa história. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a cada um que deixou um like, viu um vídeo ou que segue aí e comenta sempre também, que é muito importante pra gente, porque é impossível qualquer iniciativa de produção de conteúdo independente funcionar se não tiver a participação muito efetiva das pessoas que assistem, né, do público. E essa ajuda não se manifesta apenas assistindo os vídeos, mas recomendando para outras pessoas, comentando, sugerindo pautas, e até no aspecto financeiro também tem ajuda no canal, através das doações que fazem, seja pelo Padrim, seja pelo Superchat. Então a mensagem que eu tenho a trazer para vocês é realmente agradecer por esse apoio, por essa força de sempre. Prometo que vou tentar seguir melhorando o canal, tem muita coisa para ser ajustada, especialmente na questão técnica, né? Qualidade de áudio, qualidade de vídeo, as lives que constantemente tem esse problema de queda, o cenário que muita gente enche o saco também, enfim, um dia a gente chega lá, tá? A questão é que para se investir tem que ter grana, né? Enquanto a gente não tem essa condição, vai se virando como pode, mas o essencial sempre foi e sempre será o conteúdo, tá? O resto é também importante, mas eu considero isso uma questão subjetiva e secundária. Mas prometo que na medida do possível nós vamos melhorar sim. Quem acompanha o canal desde o início já sabe que houve algumas melhorias, né? A questão, por exemplo, de áudio, a própria questão de vídeo também, a câmera era pior no início, enfim, mas estamos tentando, vamos melhorando aí, e eu peço que vocês deem esse voto de confiança e que a gente siga aí por muito tempo para fazer o 6x1 cada vez maior e cada vez melhor. Mas sem muita enrolação, vamos começar os fatos então, porque 61 é muita coisa, né? O primeiro vídeo publicado no canal 6x1 foi em dezembro de 2016, foi só um teaser mesmo, uma vinhetinha sobre o lançamento do canal, coisa de 15 segundos. No entanto, a ideia do canal 6x1 é de 2015, quando eu estava no último ano da faculdade de jornalismo e tinha acabado de ser mandado embora do jornal O Tempo, onde eu fazia estágio. Um amigo que era dono de uma agência de comunicação na época falou que estava a fim de criar um produto novo a respeito de futebol, para falar exatamente desse tema com abordagem jornalística, e perguntou se eu tinha interesse. Na época eu já pensava em fazer algo desse tipo, eu tinha uma ideia secreta sobre isso, mas eu não sabia muito bem como fazer. A minha ideia, inclusive, era muito mais algo a respeito de um site, de um blog, qualquer coisa do tipo, porque nunca foi da minha intenção aparecer na frente de câmera. Inclusive eu tinha um certo preconceito com youtuber, e toda vez que algum amigo meu ficava desempregado eu dava uma zoada, falando que se tudo desse errado, vira youtuber. Hoje eu sei o trampo que dá fazer vídeo e eu vejo o quanto que eu era ignorante nessa época. Daí eu fui ralar nessa agência e fiquei até o final de 2015 trabalhando com eles, ali o segundo semestre de 2015, mas eu não estava trabalhando dentro da agência efetivamente. Como esse camarada que era meu amigo e dono da empresa, ele tinha uma amizade com um camarada que era político, né, um vereador de Belo Horizonte, eu fui trabalhar na assessoria de comunicação desse político na Câmara Municipal, meio que emprestado, entendeu? Eu era funcionário de uma agência, mas eu estava ali lotado no gabinete, ajudando o pessoal lá com algumas coisas. Enquanto isso, nessa reta final de 2015, eu fui montando o projeto do que seria o canal 6x1, e o nome, né, 6x1, surgiu de uma discussão entre vários nomes que eu sugeri, que eu levava para a agência e a gente fazia uma discussão de como iria montar. Entre os nomes eu lembro que tinha Gigante Incontestado e Cruzeiro do Povo, mas acabou que 6x1 foi o que a gente fechou e achou melhor. Quem já apresentou um projeto acadêmico vai ter uma ideia mais ou menos de como eu criei esse projeto do canal 6x1. Foi uma coisa que eu descrevi como se fosse um site, assim, com várias seções, o que teria dentro de cada uma delas. Eu fiz exatamente um projeto, né, até aproveitando que eu estava naquela época ali fazendo monografia, que era o meu TCC. Esse meu amigo e chefe falou que estava uma bosta e falou para eu reformular esse projeto pensando na questão de vídeo, porque ele estava querendo mexer agora com vídeo, era uma ideia nova da agência, e aí falou para pensar em um canal de YouTube e reformular o projeto a partir disso. Eu não gostei muito da ideia, mas abracei para ver no que dava. Inclusive, eu não seria o único apresentador do canal 6x1, tá? Um amigo que estava fazendo faculdade junto comigo, a gente se formou junto ali no fim de 2015, ele e eu dividiríamos as funções de produção, inclusive de apresentação do canal. Aí virou o ano, entramos em 2016, terminei a faculdade de jornalismo, terminou também o meu prazo lá no gabinete, parei de trabalhar com político e fui trabalhar dentro da agência efetivamente.
Nessa época que eu bolei uma série de coisas que até hoje estão aí no canal, questão das artes, essa logo, inclusive o vídeo que eu falei no início, né, que foi a vinhetinha de 15 segundos, foi o primeiro conteúdo que eu produzi sobre o canal. Tudo isso foi feito nesse início de 2016. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, e em fevereiro desse 2016 eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar lá na Câmara, né, no gabinete do político que eu estava trabalhando no ano anterior, mas dessa vez eu iria trabalhar de fato como funcionário da Câmara Municipal, né, fazendo o papel ali de assessor de comunicação. Por razões financeiras eu aceitei a proposta, fui trabalhar na área política e adiei o projeto do canal até o final do ano. Eu passei a receber na Câmara R$2.000 por mês, e para quem tinha trabalhado a vida toda ganhando salário mínimo, isso era do caralho. Então eu fiquei como funcionário da Câmara até dezembro de 2016, quando a gente perdeu a eleição, né, na eleição de outubro, não conseguimos a reeleição, por isso então eu trabalhei até o final do ano, cumprimos ali o mandato, e então no dia 1º de janeiro de 2017 nós fomos exonerados. Essa palavra é muito bonita, mas significa apenas que acabou o período, então todo mundo é demitido. Então ali em dezembro de 2016 eu comecei a pensar a respeito para ver se eu tirava o projeto do canal do papel ou não. Eu procurei o dono da agência, né, para ver se rolava, e ele deu uma certa, não sei o que, enfim, empurrou com a barriga, deu uma enrolada. Aí eu procurei esse amigo meu que faria o canal junto comigo, e ele estava empregado, está trabalhando no estado de Minas, onde inclusive está até hoje. E aí é como diz o ditado, né, quando a vida te vira as costas, você passa a mão na bunda dela. Como ninguém queria fazer o canal comigo, eu fui lá e comecei a fazer sozinho. O primeiro vídeo de verdade publicado no canal foi no dia 1º de janeiro de 2017, que é alusivo ao aniversário do Cruzeiro, né, no dia 2 de janeiro, e ao lançamento do canal. Tem uma frase nesse vídeo que inclusive me incomoda muito, que eu falo que 6-1 é o canal do Cruzeirense. Isso é uma coisa extremamente pretensiosa e eu jamais usaria essa expressão hoje. Eu sempre tratei o canal como algo experimental, e quem acompanha há mais tempo sabe que eu já testei muitos tipos de vídeo diferentes, desde coisa de videogame, de cartola, de tudo quanto há que vocês puderem imaginar. E é interessante que o tipo de vídeo que tem mais acesso hoje são exatamente vídeos de notícias. E na época eu achei que não era uma boa ideia fazer vídeo de notícias, porque ninguém ia se interessar por olhar a minha cara falando dos bastidores do Cruzeiro. A partir daí tudo é história, né? Os vídeos não eram diários no começo ali do canal, mas logo nos primeiros meses eu resolvi adotar essa estratégia porque eu achei que poderia funcionar, né? Poderia valer a pena, e todo dia tem alguma coisa para falar sobre o clube. E os conteúdos que eu mais gostava de fazer e que eu vi que aparentemente poderiam funcionar bem eram as análises pré e pós-jogo e os top 6. Aí quando começou a ter jogos do time principal do Cruzeiro, eu passei a ter um grande problema com direitos autorais, porque lá no início do canal eu fazia análise dos melhores momentos das partidas, ou pelo menos dos gols, né? Abordando questões-chave, tipo assim, quem estava mal posicionado, como que estava isso, qual que foi a movimentação decisiva para sair um gol, mas isso dá muito problema porque a Globo é dona dos direitos de imagem e bloqueava os vídeos. Então eu precisei parar com esse tipo de análise e mudar o formato. Os vídeos de jogos históricos também foram muito afetados por isso, que era uma coisa que eu gostava muito. Inclusive lá no início do canal, sempre que eu postava vídeos de algum jogo antigo, eu meio que fazia a narração desses gols, das jogadas e tudo. Eu só resolvi parar depois porque eu achei que estava muito zoado. Eu trabalhei por 2 anos, entre 2013 e 2014, numa empresa de assessoria de jogadores chamada Francis Mello Assessoria e Gestão Esportiva. Nessa época eu tinha acesso à Toca da Raposa porque eu cuidava dos clientes da empresa que jogavam aqui em Minas Gerais. No caso do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, 2013 e 14, e o Marcelo Moreno, que veio para cá em 2014. Eles são muito gente boa, mas é importante reforçar que eu nunca trabalhei no Cruzeiro. Disparadamente, o cliente que mais me deu trabalho na agência foi o Fred. Por quê? Eu entrei na agência no início de 2013 e nessa época eu não cuidava da carreira do Fred, eu cuidava de outros atletas. Aí em meados ali daquele ano, né, um camarada saiu da empresa e eu passei a ser o responsável pela conta do Fred, e nessa época eu trabalhei igual burro, porque foi quando o Fred estava muito bem em Copa das Confederações, até o desastre no ano seguinte em Copa do Mundo. Apesar de tudo isso, eu nunca estive pessoalmente com o Fred, eu não o conheço, eu apenas falei com ele algumas vezes por telefone para marcar alguma entrevista, alguma coisa especial. Quem também era cliente da empresa na época, eu não tive a oportunidade de conhecer, foi o Thiago Neves. Para quem não lembra, em meados de 2013 o Thiago Neves estava no Fluminense, ele sai e vai jogar na Arábia. Então assim, quando eu assumi os jogadores do Fluminense, eu marquei uma entrevista com o Thiago, falei com ele por telefone, e tipo, na semana seguinte o Thiago se transferiu para a Arábia. E naquela época quem cuidava dos clientes de fora do Brasil era outra pessoa, outro funcionário ali dentro. Então eu só falei com o Thiago Neves nessa oportunidade mesmo, depois nunca mais. Mas não só de alegria de visita à Toca da Raposa vivi o meu trabalho, era muito difícil eu ir em CT, mas cheguei aí, além da Toca da Raposa, que foi disparadamente onde eu mais fui,
Fui no CT do Atlético 2 vezes, em todas elas para encontrar com o Guilherme, né, jogador que foi revelado no Cruzeiro, que na época estava jogando por lá, e também fui algumas vezes, acho que 3 vezes no CT do América para tratar de diferentes clientes. Eu destacaria aí o Digão, o Arouca e o Jonathan como os jogadores mais legais que eu tive contato nessa época de agência. Os caras eram muito gente boa, e assim, eu nunca tive problema com nenhum cliente, mas os que era mais difícil conseguir contato e que raramente aceitavam as propostas de entrevista que a gente levava eram o Rafael Moura e o Wagner. Eles não curtiam muito fazer nada. O melhor momento dessa época de assessor, disparadamente, foi ter ganhado carona do Marcelo Moreno num Porsche, puta carro legal. Provavelmente nunca mais entrarei num carro tão bonito na minha vida, e eu tenho testemunhas disso que eu posso provar. O Guilherme Pio, né, que é setorista do Cruzeiro lá no Hoje em Dia, na época trabalhava no jornal O Tempo, ele que fez a matéria com o Moreno na época e também estava nesse bonde do Porsche aí. E um momento marcante que eu poderia citar foi uma matéria que eu fiz com o pessoal da ESPN em 2013, que a gente foi lá para Pedro Leopoldo para entrevistar a família do Marcelo Oliveira. E eu digo que eu fiz a matéria porque eu intermediei, né, com a equipe de reportagem da ESPN na época. O repórter que fez foi o Vinícius Nicoletti, que atualmente está trabalhando na Fox. Foi uma matéria muito legal, é um dia que eu lembro com uma recordação muito boa dessa época de assessor. Para falar em questões profissionais, né, além desses 2 trabalhos aí em assessorias que eu falei na parte política e do futebol, eu trabalhei também como estagiário de economia no jornal O Tempo, e fora dessa área de jornalismo eu trabalhei mais de 4 anos com telemarketing em 2 empresas diferentes, mas basicamente prestando serviço para a CEMIG e para a Oi. E trabalhei também um período como temporário nos Correios, como operador de triagem e transbordo, que era basicamente carregar caixa o dia inteiro. Sobre os vídeos de pré-jogo e de análises táticas, eles são feitos usando um programa chamado Tactical Pad, tá? Eu nunca falei sobre isso em vídeo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam e eu respondo lá em texto, mas acho que faltava essa informação, e é um programa que sem dúvida nenhuma ajuda muito nessa parte para explicar um pouco, né, as ideias, especialmente dessas formações. Meu maior arrependimento no canal 6x1 foi ter feito vídeo sobre Cartola durante o Brasileirão 2017, fiz sempre pré-jogo, pós-jogo, e era um inferno, porque além de eu não gostar de fazer, vocês não gostavam de assistir, a interação era muito baixa, então eu não vou dizer que eu jamais farei, tá? Mas eu pretendo, de fato, não repetir esse erro, porque foi realmente um martírio fazer aquilo até o final do ano. O vídeo mais visto do canal até hoje é um vídeo de olheiro sobre o menino Estevão William, né? O garoto lá da base do Cruzeiro, uma criança ainda que teve até envolvido naquela irregularidade que negociaram os direitos econômicos dele indevidamente. E o engraçado desse vídeo é que eu não queria fazê-lo, sabe? Eu relutei muito a fazer, eu falei, não, mas não tem sentido fazer vídeo sobre uma criança, né? Porque eu sempre gosto de focar nos jogadores da base que tenham ali uma proximidade do profissional, ou que tenham a possibilidade de subir e jogar pelo nosso time de cima. Mas acabei fazendo o vídeo despretensiosamente e hoje ele é o mais assistido do canal, deu muito certo. Tem gente que acha que fazer vídeo pro YouTube dá muita grana, mas isso só procede pros figurões aí que tem milhões de visualizações em cada um dos vídeos. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu recebi algum dinheiro do YouTube pelos vídeos foi em novembro de 2017, né? Com 11 meses de canal, até outubro daquele ano eu nunca tinha visto R$1 sequer, ou no caso $1, né? Porque você só recebe alguma coisa a partir do momento que você acumula $100 ali na conta do YouTube. O máximo de grana que eu ganhei em um mês de canal até hoje foi em dezembro de 2018, tá? No final do ano passado, porque além da gente ter bastante visualização, o que mais pesou é que fim de ano o YouTube tem muito anúncio, né? Porque tem aquele aquecimento natural da economia com as vendas para o Natal, para o fim de ano. Então muitas empresas anunciam no YouTube e o YouTube acaba valorando um pouco mais, né? Os anúncios são um pouco mais caros. E nessa época foi o que eu mais tirei dinheiro até hoje, foi aproximadamente R$3.000. Pena que foi só esse mês mesmo, normalmente isso não se repete, os ganhos mensais são muito abaixo disso. O único tipo de vídeo que eu faço, embora deteste, assim, é o que mais me incomoda fazer, e normalmente eu faço muito puto, são esses vídeos sobre denúncias de irregularidades, coisas da diretoria, crimes, calotes, enfim, essas coisas que a gente sabe que infelizmente estão acontecendo no Cruzeiro. São disparadamente as coisas que eu odeio fazer, mas eu me coloco numa situação seguinte: se eu fosse apenas um torcedor do Cruzeiro fazendo vídeos, eu não precisava abordar isso. Eu podia fingir que eu não estou vendo nada. Mas eu sou jornalista, tá? E esse canal trabalha com a ideia de Cruzeiro, mas trabalha também com jornalismo. Então, a partir disso, eu não tenho o direito de me calar, até porque eu acho que se calar nesse momento é compactuar com gente que está fazendo coisa errada. Então, eu prefiro sofrer um pouco, passar a raiva, mas trazer as notícias para vocês para que ninguém fique aí alienado. Desde 2013 eu faço parte da equipe de colaboradores do Guerreiro dos Gramados, que é um site voltado exatamente para a torcida do Cruzeiro, e foi lá uma escola muito boa para que eu começasse a lidar com a torcida, né? Porque eu fazia basicamente texto, mas a repercussão dos textos eram muito grandes, especialmente porque naquela época, quando a
gente publicava as coisas no Facebook, principalmente, elas chegavam mais para as pessoas, né? Hoje não chega para quase ninguém. Então foi uma escola muito boa, foi um ótimo aprendizado. Até hoje eu faço parte da equipe, mas não faço mais aquela questão dos textos recorrentes como era antes. Outro trabalho colaborativo que eu faço voltado para o futebol não é sobre o Cruzeiro, tá? Mas eu sou um dos fundadores da Tottenham Brasil, que é a maior torcida desse clube inglês aqui no nosso país. Eu sou torcedor do Tottenham desde 2004, 2005, naquela época ali. Comecei essa ideia do site há mais de 10 anos atrás com algumas outras pessoas, até hoje está no ar. E até hoje eu posto lá ainda, eu escrevo as matérias pós-jogo das partidas do Tottenham lá nesse site. A primeira vez que eu fui no Mineirão não foi para um jogo de futebol, foi nos shows que tinham antigamente da Fiat, né? E tinha vizinhos meus que trabalhavam na Fiat, então acabou levando as crianças ali da rua e eu fui uma delas. Era um show de infantil, essas coisas assim, eu era moleque. E o primeiro jogo que eu assisti do Cruzeiro no Mineirão foi em 99, foi um Cruzeiro e Caldense no Campeonato Mineiro e um dos gols do Cruzeiro foi marcado por Túlio Maravilha. Em 2008 eu fiz o cartão 5 estrelas, tá? Pra quem não lembra, foi o precursor do sócio do futebol, ele dava desconto ali pra gente comprar ingressos e coisas do tipo. Aí em 2009 o Cruzeiro lançou o sócio do futebol, eu fui um dos que já fez a adesão de imediato e mantive o meu sócio ali pagando boletos mensalmente até 2015, quando eu cancelei na época que fui demitido do jornal O Tempo, e foi exatamente no dia, tipo assim, eu tinha acabado de ser demitido do jornal O Tempo, tava descendo ali aquela rua lá de Contagem, que eu até esqueci o nome da porra da rua, onde tem aquela trincheira ali, e ligando pra central do sócio pra saber como é que eu cancelava. Aí o pessoal me orientou que era só eu parar de pagar o boleto que já cancelava automaticamente. Mas além desse fato, né, financeiro, o que me fez cancelar o sócio do Cruzeiro naquele momento é que eu tava muito puto com as questões políticas do jogo, especialmente envolvendo a Federação Mineira. Pra quem não lembra, Cruzeiro e Atlético tinham jogado recentemente aquela partida de semifinal do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro foi roubado de todas as formas, tem até o lance que o Leandro Damião é chutado na cara lá pelo Ed Carlos. O quarto árbitro chama o Weber Roberto Lopes para orientar, para falar sobre o lance. O Weber não expulsa o jogador. Pouco depois o Atlético marca o gol da vitória e nos elimina do Mineiro. Então tudo isso me fez cancelar o sócio naquele momento e eu não me arrependo de nenhuma forma. Esse dia da derrota do Cruzeiro 2-1 pro Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro foi disparadamente o dia que eu saí mais puto do Mineirão, tá? Agora o dia que eu saí mais triste foi na final da Libertadores em 2009 mesmo. O melhor dia de Mineirão pra mim disparadamente foi 2013 no jogo Cruzeiro 3, Grêmio 0, aquela reta final de Campeonato Brasileiro. Isso porque eu e vários amigos chegamos muito cedo no estádio, enchemos a cara, ficamos mamados, recebemos o time, aquela porra toda. Tiramos foto até com o Power Ranger, tá? Tinha um camarada vestido de Power Ranger lá e a gente tirou foto com ele, até hoje eu não me lembro muito bem. E pra fechar com chave de ouro, eu lembro que a gente entrou naquelas fontes do Mineirão, aquela aguinha que tem ali, na entrada em frente à veterinária, a gente tomou um banho naquela fonte e entrou pro jogo molhado, encharcado. Assim, inadmissível, eu não sei nem por que a gente fez isso, mas eu lembro que estava muito quente e foi muito bom. Eu gripei no outro dia, mas valeu a pena. Uma coisa que eu esqueci sobre o Guerreiro dos Gramados é que em 2015, no segundo semestre, logo depois que eu cancelei o sócio, eu trabalhei ali por um semestre cobrindo jogos do Cruzeiro no Mineirão. Eu fazia reportagens em áudio, né, para a rádio do GDG, que tinha toda segunda-feira. Então foi um período bacana, porque foi a primeira vez que eu estava credenciado, né, pela MCE lá dentro do Mineirão, cobrindo os jogos, tendo acesso à zona mista e tudo mais. E foi massa porque eu tive a oportunidade de entrevistar grandes mitos do futebol. Entrevistei o Fábio, entrevistei o William Bigode, que estava muito bem na época, o Ceará, o Charles e até o craque Alano. Tirando o Mineirão, Independência e a Arena do Jacaré, que são os estádios que eu já fui para ver o Cruzeiro jogar como mandante, os outros estádios do futebol brasileiro que eu conheço são a Arena do Grêmio, Porto Alegre, conheço o Maracanã também, que eu fui ver jogo do Fluminense, e também o Pacaembu, eu assisti jogo do Palmeiras por lá. Tirando isso, outros estádios eu ainda não fui, embora pretenda, e eu nunca saí do Brasil. Uma curiosidade totalmente nada a ver, apesar de parecer uma anta, eu já fui inteligente, tá? Isso porque eu nasci em 89, em 96 eu entrei na escola. Como eu já sabia ler e escrever, eu acabei fazendo a primeira e a segunda série no mesmo ano, e em 97 eu já estava na terceira série, depois que eu desandei. O Alex Alves é o jogador do Cruzeiro que mais me marcou na época da infância. Hoje eu sei, por exemplo, que o Marcelo Ramos fez muito mais pelo Cruzeiro, foi muito mais decisivo, muito mais goleador, mas o atleta que realmente eu adorava ali na década de 90, quando estava crescendo, era Alex Alves, e as comemorações, né, os golpes de capoeira, era muito louco, cara. Eu fui extremamente crítico ao Fábio por muitos anos mesmo, e muito crítico mesmo. Eu larguei essa picuinha pra lá em 2017, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, e o Fábio foi extremamente decisivo naquela conquista. Essa era a minha grande crítica para ele, né, que nos jogos decisivos o Fábio nunca aparecia decidindo em nosso favor. Desde que ele fez isso eu parei com a minha implicância, e quem
quem acompanha o canal desde o início já deve ter reparado isso. Antes de estudar jornalismo, né, o curso que eu fiz entre 2012 e me formei em 2015, eu estudei por 1 ano e meio sistemas de informação. Isso foi logo depois que eu terminei o ensino médio, entre 2006 e 2007 por ali. Eu terminei, na época parei de fazer o curso porque eu descobri que programação realmente não era minha praia, eu tava ficando louco com aquele trem todo, e porque eu descobri que uma mistura entre término de namoro e muita cachaça pode fazer muito mal para um ser humano, inclusive não recomendo. O tema da minha monografia, que foi o trabalho de conclusão de curso de jornalismo que eu fiz em 2015, foi a respeito da atuação dos hooligans ingleses e como a imprensa brasileira fez a cobertura, especialmente no acontecimento lá em Hillsborough, que foi aquela situação em que morreram 96 torcedores do Liverpool. E quando a gente estuda um pouquinho a questão do hooliganismo e a questão das torcidas organizadas lá na Inglaterra e aqui no Brasil, a gente entende como que o poder público poderia ter agido e acabado com qualquer problema de violência em torcida organizada, se quisessem assim. Eu não jogo videogame regularmente, tá? Nem FIFA e nem PES, eu sei que tem essa competição entre a galera aqui. Eu até tenho o FIFA, não tenho o último PES, só tenho o de 2018, se eu não me engano. E aí vale ressaltar que eu tive um Xbox por 8 anos, né? E ele acabou queimando aí em 2017, na verdade no início de 2018. Eu fiquei alguns meses sem videogame, depois fui lá e comprei um PlayStation 4, porque o conserto do meu Xbox ia ficar muito caro, não valia mais a pena. Aí eu comprei até um Play 4, só que eu praticamente não jogo, eu uso ele mais para assistir vídeo do YouTube mesmo do que qualquer outra coisa. E jogo para mim é Football Manager, tá? Embora eu não jogue tanto quanto gostaria. Falar em YouTube, né? Eu consumo bastante, já consumi mais, hoje nem tanto, mas ainda gosto de muitos canais. Eu acompanho até hoje o Desimpedidos, embora acho que a maioria dos quadros deles tem sido bem sem graça. Os que eu gosto mesmo são basicamente o Fred Mais 10 e o Bolívia Talk Show. Eu gosto também de ver coisa de comédia, tipo Quatro Amigos e o Jokes. Gosto do Lucas Inutilismo, gosto do Ilha de Barbados, gosto de Cauê Moura, enfim, eu gosto desse tipo de coisa aí. Ao passo que eu tô consumindo menos YouTube, eu tô ouvindo mais podcasts atualmente, tá? Os que eu destacaria, que eu ouço toda semana, são aí o do Trivela, o Muito Mais Do Que Futebol, o Cruzeirologia também, que é muito bom. Pontapé Inicial eu curto, eu gosto do Não Salvo, que tem vários podcasts diferentes, todos idiotas, babacas e engraçados, eu gosto desse tipo de coisa. Tem o Correspondentes Premier também, que eu gosto bastante, que fala ali de futebol inglês. Agora, se fosse para citar questões musicais, eu não sou uma pessoa muito presa a gêneros, eu gosto principalmente de rock e de rap, mas qualquer coisa que tocar pra mim tá beleza, eu não sou esse tipo que é meio xiita com certos ritmos. Agora, se fosse para escolher assim bandas preferidas e cantores, eu diria que Emicida, Dead Fish e Rincon Sapiência são os 3 que eu mais gosto, que mais ouço. E para quem pergunta, tem gente que não sabe ou tem gente que questiona, a música de fundo do canal durante quase todo o período que eu faço é Humble, do Kendrick Lamar, que é outra coisa que eu também gosto muito. Até hoje eu tenho absolutamente certeza de que o Alex foi o melhor jogador de futebol do mundo em 2003 e ninguém nunca vai me fazer mudar de ideia. Minha carreira como jogador de futebol durou aproximadamente 1 ano, tá? Entre os meus 11 e meus 12 anos, eu entrei numa escolinha de futebol que posteriormente se tornaria uma filial do Atlético Paranaense. Nessa época eu levava vantagem por chutar mais forte do que a maioria, não necessariamente por eu ser um grande talento, mas apenas porque eu era maior e mais gordo. Mas vale ressaltar que eu nunca tive nem talento e nem determinação suficiente para me tornar um atleta profissional. Juntando os fatores gordura e preguiça, desde muito novo eu resolvi jogar bola no gol, tá? Por quê? Porque eu sou ruim de bola, então eu fico no gol que eu consigo atrapalhar menos e eu ainda viabilizo a pelada, porque quase ninguém gosta de ser goleiro. Mas eu só defendo bolas que venham exatamente dentro do meu raio de ação, não vou ficar pulando para defender bola, porque gente do meu tamanho, quando pula e quando cai, normalmente machuca, tá? Eu tenho 1,90 m de altura, 100 e vários quilos, então não é uma boa ideia trombar comigo e também não é uma boa ideia cair. Mas apesar de tudo isso, eu tenho algumas defesas memoráveis aí na minha curta carreira de peladeiro. Não torço para nenhum time de basquete, futebol americano ou qualquer outro esporte, eu gosto apenas de futebol, tá? Torço para Cruzeiro, torço para Tottenham. Se porventura jogar Cruzeiro e Tottenham, que é muito improvável, eu torcerei pro Cruzeiro, até porque é o meu time desde nascido. Agora eu gosto muito de assistir os playoffs da NBA, especialmente quando tem algum amigo que torce para um time, eu normalmente torço para o time adversário, que é só para implicar mesmo. Eu faço alguns vídeos mostrando meu cabelo diferenciado, que é para passar uma clara mensagem a vocês. Não existe apenas um tipo de corte de cabelo no mundo, tá? Vocês não precisam ter o mesmo cabelo, até porque a maioria é feio. Eu gosto desse caos capilar, acho muito engraçado como as pessoas se incomodam com o cabelo das outras
e muito menos vou me preocupar com a opinião de homem. Se ainda fosse mulher falando, eu acho que valeria a pena ouvir. Acho que o termo influenciador digital é uma coisa extremamente pretensiosa, não acho que se aplique a mim. Para mim, eu sou apenas alguém que produz conteúdo sobre o Cruzeiro, traz notícias aqui e abre debates. E só, não acho que eu tenha um grande papel social, não me sinto na obrigação de fazer nada, além de dar a minha opinião e ouvir a de vocês. Eu respeito muito todos que criam conteúdo sobre o Cruzeiro, focando especialmente aqui no YouTube, né, que é onde eu estou mais inserido. Acho muito legal que existam abordagens diferentes sobre o clube. Tem gente que faz um trabalho mais de humor, tem gente que foca mais no dia a dia, tem gente que tem um foco maior na torcida. E quem ganha com isso é justamente o cruzeirense, que tem a oportunidade de conhecer diferentes conteúdos com diferentes visões de mundo, né, sobre o que está acontecendo dentro do clube. Não sou amigo pessoal de nenhum dos criadores de conteúdo sobre o Cruzeiro, mas respeito muito o trampo de todos. Com alguns eu tenho mais contato, tipo o Álvaro lá do Cruzeiro da Depressão, que é muito gente boa. Eu não discuto a respeito de política na internet, porque eu acho extremamente improdutivo no meio desse cenário que a gente vê hoje. As pessoas estão intolerantes e brigando por qualquer coisa, eu acho que é inútil. E eu acho que, assim, eu já estudei muito sobre política, já trabalhei na área, já conheci muito e cheguei à conclusão que realmente não vale a pena, tá? É claro, a gente não deve ser alienado, mas não vale a pena ficar levando essas discussões a ferro e fogo como a galera tem levado ultimamente. Durante esse período aí como youtuber, né, eu já devo ter sido abordado por umas 10 pessoas diferentes na rua, perguntando se eu sou o cara do canal 6x1, cumprimentando assim e tal. Eu acho muito legal, até hoje todo mundo que me parou foi super gente boa comigo, só que eu não sei muito bem como reagir, saca? Mas não é por mal, é porque assim, eu não tô acostumado a ser uma pessoa que as pessoas consideram, né, como famoso. Enfim, não sou nada disso, nem quero ser. É muito legal ver o trabalho da gente ser reconhecido, mas eu trato o canal exatamente como um trabalho. A questão é essa. Acho muito legal. Se porventura você me ver na rua, pode me cumprimentar. Eu sou gente boa, não sou tirado com ninguém. E para fechar com esse fato 61, eu reconheço que tem uma coisa na vida que o atleticano tem mais que o cruzeirense, é que ele tem mais que se fuder. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Acho que ele ficou grande, né? Mas falei aí então 61 fatos sobre a história do canal 6x1. Aproveito para mais uma vez agradecer a todos aí que contribuem para essa marca de 100 mil inscritos e que venham os próximos 100. Se um dia a gente chegar em 1 milhão, então vai ser mais absurdo ainda. Mas vamos em frente aí, sempre apoiando o Cruzeiro, torcendo por dias melhores e junto aí, sempre debatendo o ambiente do nosso clube de forma saudável. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre qual foi o fato marcante, bizarro ou idiota que você viu por aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!